Nossa aula de hoje, então, foi sobre a finitude, né, e quanto os diferentes fins que atravessam a nossa vida, o fim de um amor, o fim de um projeto significativo, o fim da própria vida com a morte de pessoas que amamos, a morte de pessoas que conhecemos, a morte de pessoas que não conhecemos, a nossa morte, o quanto são todos conteúdos que têm uma intensa importância na reflexão sobre a existência humana. A nossa matéria de teoria fenomenológica e existencial também está chegando ao fim, mas no semestre que vem nós teremos a matéria sobre clínica, né? Um dos principais livros que nós vamos usar chama Desafios da Psicoterapia. Então eu vou aproveitar e já apresentar o livro para vocês, caso alguns de vocês se interessem por conhecer, né? Quem estiver pensando mais nessa abordagem, pode ler antes da nossa matéria começar, porque nós usaremos bastante. O autor é o Irving Yalom, né? O livro chama Os Desafios da Terapia, e ele vai nos falar sobre diferentes aspectos da clínica existencial. Um deles é a questão de falar sobre a morte, e ele defende a importância de falarmos sobre a morte. Ele diz assim: a morte é visitante em todo o processo de psicoterapia. Ignorar sua presença transmite a mensagem de que é terrível demais para ser discutida. Ainda assim, a maioria dos terapeutas evita uma discussão direta sobre a morte. Por quê? Alguns terapeutas a evitam porque não sabem o que fazer com a morte. Com que finalidade? Pergunto. Então, aqui ele está comentando das pessoas que deixam o assunto de lado, que preferem não falar. E ele está defendendo que é necessário, sim, falarmos sobre a questão da morte e do morrer. Ele defende: tenha sempre em mente que a terapia é uma exploração profunda e abrangente do curso e significado da vida de uma pessoa. Dada a centralidade da morte em nossa existência, uma vez que vida e morte são interdependentes, como poderíamos ignorá-la? Então, necessariamente, a questão da finitude, da morte e do morrer farão parte dos nossos processos de psicoterapia, serão conteúdos presentes na nossa escuta clínica. E aí ele conta como essa conversa sobre a morte acontece e relata: prefiro falar sobre a morte de maneira direta e natural. Bem no início do curso da terapia, faço questão de obter uma história das experiências dos meus pacientes com a morte e fazer perguntas como: quando foi a primeira vez que você tomou consciência da morte? Com quem você discutiu o assunto? Como que os adultos em sua vida responderam às suas perguntas? Que mortes você vivenciou? Em que funerais compareceu? Crenças religiosas referentes à morte? Como as suas atitudes em relação à morte mudaram durante a vida? Afinal de contas, conhecermos como a pessoa pensa sobre a morte ou evita pensar, como ela busca compreender, construir sentidos, que mortes foram significativas ao longo da vida dela e como ela passou por essas perdas, quais foram os processos de elaboração, que questões requerem ainda elaborações, simbolizações, tudo isso são elementos fundamentais de um processo psicoterapêutico. Outra questão muito relacionada à finitude, na busca por sentidos, é como perguntar sobre a questão da morte, das pessoas que morreram, como as perdas significativas foram vividas, pode nos levar a conhecer mais sobre as crenças religiosas, se aquela pessoa tem crenças e práticas religiosas, se a fé é algo importante para ela. Existe uma proximidade grande entre a fé, as crenças e os sentidos diante da morte, especialmente da perda de pessoas que são importantes, né? Aqui eu trouxe algumas imagens de uma série do Morgan Freeman, e esse episódio fala sobre as concepções das religiões sobre o que acontece com a morte, mostrando que em diferentes crenças religiosas há essa busca por entender por que nós estamos aqui,
que é uma questão existencial, né? A gente não vive apenas a existência em si, mas também a existência para si. Nós não apenas existimos, mas nós refletimos sobre o existir e a finalidade do existir. Então, ele diz: de onde nós viemos? Fiéis do mundo todo visitam locais milagrosos, com cantos, danças. O céu e o inferno nos fazem criar monumentos duradouros. Então, como o Herber Freeman está trazendo, é o quanto essa busca por compreender a vida, a morte, a existência, gera prática, gera rito, gera sentidos. Inspiram obras de arte, práticas em que se fala línguas, aqui são palavras que também é uma forma de arte, um modo de invocar a presença de Deus. O Islã, por exemplo, é uma palavra em árabe que significa rendição, submissão à vontade de Deus. E há práticas de diversas crenças em que as pessoas sentem uma grande paz, conforto, alegria. Aqui também tem o exemplo da Índia, o berço de duas grandes religiões, o hinduísmo, o budismo, e o quanto há de símbolos religiosos, de objetos, lugares, espaços, histórias com sentidos religiosos. Não existe um cantinho que não haja uma divindade, algo sagrado. Como que essas estátuas se tornam seres divinos? Né? Como que é a compreensão sobre a energia, como a energia criativa máxima? Aqui as imagens que eu fui escolhendo, gente, são de diversas religiões. Mas a ideia é como essas questões existenciais também estão presentes nas práticas, nas crenças, na fé. A energia do universo. E isso vem de muito tempo, né? Há mais de 4.000 anos as pirâmides foram feitas, né? E as pirâmides têm a ver com essa crença dos egípcios que sonhavam que a alma viajava pelo mundo subterrâneo. Esse aqui é ainda mais antigo, do povo Stonehenge, não sei como pronuncia Stonehenge, não sei como pronuncia, mas há 5.000 anos era um espaço para evocar os deuses e de comunicação com os mortos, né? O quanto são antigas essas construções, o quanto é antiga essa busca por sentido. Aqui também dos povos, que eu não me lembro muito bem se são os astecas, maias ou incas, imagino que são os astecas, mas também aqui na América Latina, né, o quanto no mundo todo, em momentos históricos muito distantes temporalmente, essa busca por sentido, né, aqui da Grécia. Então, finalizando a nossa aula, né, o quanto pensar sobre a finitude é também pensar sobre os sentidos que são criados diante da nossa constatação do fim. Como a gente busca entender o fim, por que acaba, o que fazer quando acaba, como lidar com o fato de que acaba, como lidar com o fato dessa finitude ser tão difícil e ao mesmo tempo ser tão inevitável na nossa existência humana. E o nosso exercício de hoje, assim como da semana anterior, em que nós ouvimos a antropóloga Helenira falar sobre a finitude, é responder qual que é a importância da reflexão sobre a finitude para a formação e a atuação em psicologia. Certo, gente? Qualquer dúvida, vocês me escrevem.